Romanos 8, versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, esse Espírito que você está lendo aí, está com letra minúscula ou maiúscula? Então, quando está com letra maiúscula, é o Espírito de quem? De Deus. Vou repetir: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha para mim antes de lermos mais. Olha para mim, por favor. Normalmente, as pessoas têm a tendência em culpar Deus ou o diabo por tudo de ruim que acontece na vida dela. A pessoa não culpa só o diabo, a pessoa culpa Deus pelas coisas ruins. Você vê quando morre o filho de alguém, aquela mãe gritando e chorando, ela não fala: diabo, diabo, por quê? Por que, diabo, que você fez isso? É isso que a pessoa fala? O que a pessoa fala? Deus, por quê? Por que que o Senhor fez isso? Quer dizer, Deus matou o filho dela, às vezes morreu com 12 tiros. Deus foi lá e deu 12 tiros no filho? Use a inteligência e pensa. Morre o marido da mulher, a mulher chorando, ela não fala: diabo, por que que você matou meu marido atropelado? Por que, diabo, que você matou meu marido atropelado? A pessoa não fala diabo, a pessoa fala Deus, chorando, gritando. A pessoa culpa Deus por tudo. Se ela perde o emprego, o culpado não é o diabo, ela culpa quem? Deus. Se ela bate o carro, ela culpa Deus. Deus, por que que eu bati o carro? Deus. Se ela é atropelada, ela culpa Deus. Se a empresa vai à falência, ela diz: Deus, por que que o Senhor permitiu que a minha empresa fosse à falência? Deus, por que que a minha empresa faliu? Ela culpa Deus de perder o emprego, ela culpa Deus da empresa falir, ela culpa Deus de ser atropelada, de atropelar alguém, ela culpa Deus de o filho morrer, do marido morrer, da mãe morrer, do pai morrer. Deus tem as costas largas, acaba levando a culpa de tudo. Essa é uma realidade. O marido foi embora, a pessoa não fala assim: diabo, desgraçado, por que que você levou meu marido embora, diabo? Não, ela fala: Deus, por que, Deus? Por que que o meu marido me deixou? Por que que ele está com outra mulher? Deus, por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor deixou meu marido me abandonar? Tudo é Deus, Deus é culpado de tudo. Esse é o problema das pessoas. As pessoas acabam culpando Deus de tudo. E engraçado que quando ela tem uma vitória, a pessoa é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que quando ela tem uma vitória, ela fala assim: se eu não lutasse, duvido que eu conseguisse. Engraçado, né? Toda derrota ela joga para cima de quem? De Deus. Mas se ela tem uma vitória, ela não dá nem glória a Deus, ela não dá nem graças a Deus, ela puxa aquela vitória para a força dela, como se ela tivesse conseguido aquela vitória sem Deus ter feito nada. Por isso que a vida das pessoas é um inferno, porque as pessoas acham que tudo é culpa de Deus ou então do diabo, tudo é culpa de Deus ou então do diabo, tudo é culpa de Deus então do diabo. A pessoa não entende que a vida dela é o que ela planta. A pessoa não entende que a vida dela é o que ela planta, a vida da pessoa é o que ela fala, a vida da pessoa é o que ela vê, a vida da pessoa é o que ela pensa, a vida da pessoa é o que ela planta, é o que ela vê, é o que ela fala, é a maneira que ela ouve. A vida de uma pessoa é o que ela planta. Você colhe hoje o que você plantou no passado. A tua vida é hoje o que você plantou ontem. A tua vida é hoje o que você plantou no passado. E a tua vida será amanhã o que você vai plantar hoje. A sua vida no futuro será o que você plantar hoje. O que você plantar hoje é o que você vai colher no futuro.
Por isso está escrito assim, nós lemos, você leu comigo, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne. Versículo 5, se você não quiser ler, não precisa, que a gente já leu. Se você quiser, olha só: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha para mim, quando Deus nos fez, Deus nos deu livre arbítrio. Quando Deus nos criou, Ele nos deu livre arbítrio. Eu tenho liberdade para fazer tudo o que eu quiser. Se eu quiser mentir, Deus não vai me impedir. Se eu quiser roubar, Deus não vai me impedir. Se eu quiser trair minha esposa, Deus não vai me impedir. Se eu quiser largar o microfone, largar a Bíblia, pegar um revólver e virar um assaltante, Deus não vai me impedir. Se eu quiser ser um macumbeiro, largar o altar, deixar Jesus e adorar o diabo, Deus não vai me impedir, porque Deus me dá liberdade. Eu tenho liberdade para ir para a direita, eu tenho liberdade para ir para a esquerda, eu tenho liberdade para ir para frente, eu tenho liberdade para ir para trás. Deus não criou bonecos, robôs controlados a controle remoto. Deus não criou bonecos, marionetes, que ele fica lá em cima com umas cordinhas, mexendo, e aí ele leva a gente para um lado, aí ele leva a gente para o outro. Não, Deus criou seres vivos, imagem e a semelhança dele, e Deus nos deu livre arbítrio. Eu faço o que eu quiser, o que eu quiser eu faço. Só que aí vem o ensinamento bíblico. Qual o ensinamento bíblico que você acabou de ler comigo? Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Vamos lá para me dar alguns exemplos. Sobe alguns obreiros aqui, obreiros de preferência. Vai subindo um por vez. Espera aí, para na escada, para. Ó, esse é obreiro, pode vir. Ele representa prostituição. Outro obreiro representa o vício, fica aqui. Outro obreiro, esse aqui simboliza a idolatria. Fica aqui, a idolatria. Ó. Prostituição, vício, idolatria, mentira. Pode vir. Mágoa. Coisas mais simples, noitada, homossexualismo. Aí vem aqui, ó, o perdão, vem cá, a honestidade, pastor Reginaldo, a fidelidade. Pode vir, meu filho, bora, Júnior. A fidelidade, que mais? Verdade, fidelidade, o perdão, paciência, a honestidade, tudo que é certo. Pronto, fiquem de frente para mim aqui. E eu sou você, eu simbolizo você. Você está ouvindo? Vem aqui, pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo simboliza Jesus, tá? Vai simbolizar o capeta, Lima. Pastor Lima vai simbolizar o capeta. E o pastor Reginaldo, vamos lá, me ajude. Pastor Reginaldo, de novo, Jesus. Está amarrado. Queima Jesus. E aqui, ó, fidelidade, bondade, perdão, honestidade, tudo que é o certo. E aqui tudo que não presta. Pode vir mais, que sempre tem mais o que não presta do que o que presta. Não, é verdade ou não é? Sempre tem mais o que não presta do que aquilo que presta. E eu simbolizo quem? Fala assim, eu sou quem? Pronto, eu sou você. Aí você vem na igreja, olha para mim, você está ouvindo uma palavra, escuta. Os que se inclinam para a carne. O que é carne? A carne é tudo que é do mundo e tudo que é do diabo. Carne não é diabo. Carne não é diabo. Carne agrada ao diabo. Vocês estão ouvindo? Mas é uma coisa do próprio ser humano.
as obras da carne e os frutos do Espírito. Você quer ver, ó? Você tem que ser rápido em abrir a Bíblia. Deixa marcado em Romanos. Deixa marcado em Romanos. Vai lá para frente para Gálatas. Depois de Coríntios, aí já tem Gálatas. Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2. Depois já é Gálatas. Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2 e Gálatas. Gálatas 5. Acharam? Atenção. Lá no versículo 16 diz assim, ó: as obras da carne, me ajude, obras do quê? Está escrito aqui obras do capeta? É isso que vocês têm que aprender, obras da carne e o fruto do, letra maiúscula ou minúscula? Então o fruto do Espírito Santo. Aí diz assim, ó, vou ler lá embaixo, vou pular lá embaixo, versículo 19, diz assim, ó: ora, as obras da carne são conhecidas e são, qual a primeira obra da carne? Prostituição, depois impureza, depois lascívia, depois idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha para mim agora, depois você lê. Então, o diabo está de um lado, Jesus está do outro, você está no meio. Junto com o diabo tem as obras da carne, que não é diabo. Tenho 22 anos com a minha esposa. Eu nunca beijei outra mulher, nunca tive sexo com outra mulher, eu nunca traí a minha esposa. Mas é natural que o ser humano, ele tenha desejo. É natural que o ser humano não, é natural que a carne do ser humano queira fazer o que não é certo. É natural que a carne do ser humano, o eu do ser humano, queira o que é errado. Então, quando a carne do ser humano fala e quer o que é errado, muitas vezes entra em ação o próprio o quê? Diabo soprando no ouvido da pessoa: vai, faz, deixa de ser besta, tua mulher nem te dá atenção direito, olha essa mulher linda te dando atenção, olha essa mulher linda dando em cima de você, e a tua mulher nem te dá atenção, essa mulher linda dando em cima de você, você nem a parte íntima tem mais que a tua mulher, e o diabo começa a fermentar, para que aquela pessoa, ela venha, como nós lemos lá atrás, pender para o lado da carne, e não pender para o lado do Espírito. Então o diabo naturalmente vai dar um jeito de colocar uma mulher bonita, diferente da esposa, para cruzar o caminho daquele homem, começar a fazer com que aquela mulher mostre interesse por aquele homem. Você está ouvindo? Por quê? Porque aquela pessoa dentro da igreja, ela começou a pender para a carne, ela começou a pender, ela começou a se virar para as coisas da carne. E quando a pessoa pende para o lado da carne, naturalmente ela está pendendo para o lado do quê? Do diabo, dos demônios e dos problemas. Pessoal, vocês estão ouvindo? Quem pende para o lado da carne, entende das coisas da carne, cogita das coisas da carne, se envolve com as coisas da carne. E quem pende para o lado de Deus, entende das coisas de Deus, se envolve com as coisas de Deus, e tem Deus dentro de si. Existem as obras da carne e existem o fruto do Espírito Santo. Vamos ler o 22 para a gente encerrar essa parte e voltar lá para Romanos. Diz assim o 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, o que mais? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, o que mais? Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha só que bacana. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no
espírito. Olha para mim só um pouquinho para você entender a pregação, para você entender a palavra. Nós somos livres. Nem o diabo tem poder para nos dominar, se nós não deixarmos, e nem Deus. Deus não pode dominar uma pessoa à força. O diabo não pode dominar uma pessoa à força, a não ser que a pessoa se deixe ser dominada. Olha para mim, o diabo e a carne de um lado, Jesus e o Espírito Santo do outro. Quem decide, vamos lá, quem decide se eu sou de Deus ou do diabo? Quem decide? De novo, para você ver como você não está entendendo nada do que está sendo pregado. Quem falou eu, acertou. Quem falou Deus, errou feio. Porque, ô bispo, mas o senhor é muito chato. Eu não sou chato, pessoal. Eu faço desse jeito para você acordar. Eu faço desse jeito para você aprender que a tua vida não está na mão de Deus. Tua vida está na tua mão. Se a tua vida estivesse na mão de Deus, você acha que a tua vida estaria como está? A tua vida está na tua mão. Você que tem que pegar a tua vida e você que tem que colocar a tua vida na mão de Deus. Porque Deus não vai pegar a tua vida à força. Ele respeita a tua opinião, Ele respeita o que você quer. Se você falar, Deus, vai para o inferno, não quero mais o Senhor, Ele vai falar, tá bom. Ele não obriga você a ser dele. Ele não obriga você a ser dele. Você quer ser do diabo, seja do diabo. Você quer ir para o inferno, vai para o inferno. Deus não vai impedir você de ir para o inferno. A parte dele Ele já fez. Ele sacrificou seu único filho na cruz para me salvar. Ele sacrificou o único filho na cruz para te salvar. Agora, se você quiser, você tem que entender o seguinte. Olha para mim, ó. Se você quiser, você tem que entender o seguinte. Você está no meio. O diabo está de um lado, Deus está do outro. Junto com o diabo tem mentira, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, idolatria, ódio, mágoa, vingança. Do lado do diabo tem prostituição, sexualidade ilícita. Pro lado do diabo tem tudo que não presta. Pro lado de Deus tem honestidade, mansidão, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, honestidade, verdade, honra, palavra. Você que decide. O lado mais fácil é o lado da capetada. Sim, alguém falou não, mas é sim. O lado mais fácil é o lado da capetada. Porque você pode mentir, você pode roubar, você pode lograr o outro, enganar o outro, você pode trair a esposa, você pode trair o marido, você pode fazer o que você quiser, você pode dormir até meio-dia domingo, não precisa vir na igreja, não precisa se passar nas águas. Você pode, do lado do capeta é mais fácil. É a porta larga que Jesus fala. É a porta larga, é o caminho largo que Jesus fala. Quem quer para o inferno vai pela porta larga. Quem quer para o inferno vai pelo caminho o quê? Largo, para o inferno é largo, largo, espaçoso. Agora, se você quer ir para o reino de Deus, Jesus disse, a porta é o quê? Estreita. E o caminho é o quê? Bem apertadinho. E Jesus disse, são poucos os que querem passar por ele. Porque é questão de querer. Sou eu que escolho. Eu quero cair na gandaia. Eu quero cair na minha carne, fazer tudo que a minha carne quer que agrada ao diabo. Ó, é tudo que a minha carne. Carne não é só sexo. Carne é a vontade humana. Repete. Carne é a vontade humana. Não é só sexo. A vontade humana é um monte de coisa. Você quer ficar magoado, então você fica magoado. Ai, que ódio, quer dizer, é a vontade da carne. Você está na carne, você está com mágoa. Eu mato essa pessoa, ai que ódio. Tomara que quebra-cara, tomara que assim. Ai, se eu pego, sai se eu pego. É ódio, é mágoa, é raiva. É ou não é? A carne é o homem casado, a carne é a vontade de adulterar, é o adultério, é ter um monte de mulher, a mulher é ter um monte de homem. A carne para a moça solteira é ter sexo com um monte de rapaz, com mulher. A carne para o rapaz solteiro é ter sexo com um monte de menina, com um homem, no homossexualismo.
A carne é você se entregar para o vício, você é um alcoólatra, você usa drogas, você bebe, você está na carne, você fuma, você está na carne, você é viciado em internet, você está na carne. É a mentira, é o roubo, é o orgulho, é a soberba, você estufa o peito, é orgulhoso, orgulhosa, você está na carne. Carne não é só sexo ilícito, carne é toda a vontade humana, só que a carne glorifica. A carne glorifica quem? A carne glorifica quem? Você fala. Fala capeta. Vocês estão com medo, é? Não, vocês estão com medo. Vocês querem falar inimigo, né? Inimigo. Para com isso, pessoal. A carne glorifica quem? Ei, mas ele não é o capeta. A carne glorifica quem? A carne glorifica o diabo. E quando você anda na carne, vai entrando tudo que é capeta na sua vida. Você está ouvindo? Porque você anda na carne, você agrada o diabo. Aí vai entrando o demônio da doença. Aí entra o demônio da miséria. Aí vai entrando tudo que é capeta na tua vida. Eu só não vou dar o exemplo da que eu dei aquele dia, senão vai ficar igual. Mas é verdade, você anda na carne, aí você atrai para você tudo que é tipo de diabo. Vou repetir, você anda na carne, aí entra na tua vida o demônio da miséria, entra na tua vida o demônio da depressão, o demônio do suicídio. Você anda na carne, entra na tua vida o demônio da solidão, da separação, entra na tua vida o demônio da doença, entra na tua vida o demônio da loucura. Por quê? Porque você anda na carne. Ao invés de fazer a vontade de Deus, você faz o quê? A tua vontade. E quando você faz a tua vontade, você está glorificando o diabo. E porque você faz a tua vontade e glorifica o diabo, então entra tudo que é capeta na tua vida. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Olha para mim agora. Mas quando você, de livre e espontânea vontade, você, de livre e espontânea vontade, usando a tua inteligência, você toma a decisão: eu vou vencer minha carne, eu vou vencer minha vontade, eu não vou viver de acordo com a minha vontade, eu não vou viver de acordo com a minha vontade, eu vou abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de quem? De Deus. Então a tua carne quer que você se prostitua, mas você larga a prostituição. A tua carne quer que você traia a tua esposa, o teu marido, mas você não trai. A tua carne quer que você minta, mas você não mente. A tua carne quer que você se embriague, mas você não se embriaga. A tua carne quer que você fume, use drogas, mas você não usa droga, você não fuma. A tua carne quer que você fique horas na frente da internet, mas você não fica horas na frente da internet. A tua carne quer que você faça vingança com as próprias mãos, mas você, ao invés de fazer vingança, você obedece que Jesus ensina que quem não perdoa não é perdoado. Então você, ao invés de fazer vingança, você perdoa. Quando você abre mão de você, olha para mim, quando você abre mão de você, você não se inclina para a carne, você se inclina para o Espírito. Você diz não para você para obedecer a palavra, você diz não para você para obedecer a Bíblia. Então, você deve colocar na tua cabeça agora, depois, antes de ficar todo mundo de pé para buscar o Espírito Santo, eu vou pedir para ficar de pé primeiro quem vai fazer o jejum de Daniel. Não agora, depois da palavra. E você vai tomar decisão. Porque, escuta, se você esperar o querer, mas eu não quero, ou eu quero fazer o jejum de Daniel, isso não existe. Porque nós fomos, olha para mim, nós fomos gerados pela carne. Minha mãe e meu pai não me fizeram no espírito, minha mãe e meu pai me fizeram na carne. A pessoa nasce descendente de Adão e Eva, a pessoa nasce na carne. Então jamais que a carne vai querer fazer a vontade do Espírito. Olha para mim, a carne jamais vai querer fazer a vontade do Espírito. A carne vai querer que você faça a vontade da carne, que agrada o diabo.
Então você esperar ter vontade, eu vou ver se Deus falar comigo, o diabo vai falar com você, Deus não. Deus está falando com você através de mim. Ou você crê ou você não crê. Eu vou esperar, se eu tiver vontade eu faço. Você não vai ter vontade, você vai ter vontade de cair na gandaia, mas vontade de fazer o jejum de Daniel você não vai ter não. Você tem que entender isso. Tudo que é de Deus, tudo que vai te fazer você feliz, tudo que vai te abençoar, você nunca vai ter vontade. Você tem que vencer e ir contra a sua vontade. O jejum de Daniel é isso. Você não vai ter vontade de fazer. Você tem que tomar uma decisão. Eu quero me aproximar de Deus, ou eu quero que o diabo se aproxime de mim? Eu quero ser cheio do Espírito Santo ou cheio de capeta? Eu quero ir para o reino de Deus ou eu quero ir para o inferno? Olha para mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ir para o céu. Eu quero a salvação da minha alma. Eu quero me aproximar de Deus. Então, com ou sem vontade, você deve falar o seguinte: eu vou fazer esse jejum de Daniel como eu nunca fiz nada na minha vida. Eu vou fazer esse jejum de Daniel com toda a minha força. Eu vou fazer o jejum de Daniel com toda a minha força. Com ou sem vontade eu vou fazer, porque eu quero me aproximar de Deus. Eu quero que Deus se aproxime de mim. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero ter vida, eu quero ter paz, eu quero ter salvação. Porque quando você se inclina para o Espírito, você tem que negar a sua própria vontade. Quando você se inclina para o Espírito, você tem que dizer não para você, não para a tua carne. E quando você diz não para você, você diz não para a tua carne, você está dizendo não para quem? Para o diabo. Mas quando você diz sim para você, sim para a tua carne, você também está dizendo sim para quem? Para o diabo. Mas quando você diz não para você, não para a tua carne, você está dizendo não para o diabo. E naturalmente está dizendo sim para quem? Então você faz as coisas de Deus mesmo sem vontade, você está se inclinando para o Espírito, você está se inclinando para as coisas de Deus. Vai chegar um momento que Jesus vai estar com você e você vai estar com quem? Com Jesus. Jesus vai estar com você e você com Jesus. E porque você está com Jesus, Jesus está com você, então vem a paz. Calma. Vem a paz, vem a alegria, vem o domínio próprio, vem a prosperidade, vem a saúde, vem uma família feliz, um casamento abençoado. Eu estou mandando todos os outros homens vêm para cá correndo, todos, vocês aí do meio também correm. Vem a paz, vem a alegria, vem prosperidade. Olha, todos os homens. Vem a saúde, vem vida financeira abençoada, vem vontade de viver, vem coragem, vem força, vem fé, vem salvação, vem amor, vem, meu Deus do céu, vem. Vem, bora rapaz, vem. Olha só, vem até os mais gordinhos, mais fofinho. Vem as bênçãos sem? Vem as bênçãos sem? E além disso, um exército de anjo que com você vira tudo aqui de frente para mim, bora. Faz cara de soldado. Bora, meu filho, soldado. Aí o capeta e os demônios o quê? Aí. Não sobra o quê, pessoal? Não sobra? Mas por quê? Olha para mim. A decisão... Obrigado, muito obrigado. Arrebentou. Olha para mim. Mas por quê? Porque a decisão de te abençoar foi de quem? Quem falou de Deus... errou. Espera aí para fechar a pregação. A decisão de ser abençoado não foi de Deus. A decisão de ser abençoado foi tua. Você decidiu ser de Deus. Você decidiu parar de mentir, de roubar, de se prostituir, de usar drogas. Você decidiu parar de traficar. Você tomou a decisão de largar o homossexualismo, a mentira, a idolatria. Você tomou a decisão de se batizar nas águas, de fazer o jejum de Daniel. A decisão de ser abençoado não foi de Deus para você. A decisão de ser abençoado foi tua. Foi tua, você que decidiu. Eu vou ser um homem abençoado, eu vou ser uma mulher abençoada, eu vou botar tudo que é capeta para correr, porque a partir de hoje eu vou ser de Deus como eu nunca fui antes. Acabou. Caso contrário, pode morrer de tanto orar. Você vai morrer desgraçado, doente, miserável, na miséria, na solidão, com tudo que é capeta esperando você morrer para levar tua alma para o inferno, dentro da igreja, tá? Não esqueça disso.
porque a coisa é séria. Vim na igreja até o diabo vem. Frequentar a igreja, eu já não tenho pregado isso? Frequentar a igreja o diabo frequenta. Falar em línguas o diabo fala. Ninguém conhece a Bíblia como o capeta. Ninguém conhece a Bíblia como o diabo. Frequentar a igreja o diabo frequenta. Falar em línguas o diabo fala. Conhecer a Bíblia o diabo conhece melhor do que qualquer pessoa. Ter fé o diabo tem. Está escrito que o diabo crê, está escrito. A única coisa que o diabo não faz, que nos diferencia dele, é obedecer a palavra. O diabo não obedece a palavra. Mas quando você entrega a vida para Jesus e obedece a palavra, tudo de bom que eu preguei até agora acontece com você. E você é cheio do Espírito Santo. Amém? Antes de ficar todo mundo de pé, quem está comigo no jejum de Daniel, fica de pé no seu lugar.